Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em umas ferramentas bem poderosas e que muitas vezes a gente esquece que tem para melhorar nosso jeito de pensar: a visualização e a criatividade. A ideia aqui é dar uma olhada em um novo jeito de resolver problemas de forma mais eficaz. Bom, para começar, vamos com um quebra-cabeça. Tentem resolver esse problema só ouvindo, sem usar papel e caneta, ok? Imagina só, uma tábua retangular é cortada em duas. Uma peça tem o triplo do comprimento da outra. Aí, a peça menor é cortada de novo, e uma parte fica com o dobro do comprimento da outra. A menor pecinha de todas é um quadrado de 8 polegadas. A pergunta é, qual era o comprimento da tábua original? Tenta segurar todos esses detalhes na cabeça. Se pareceu complicado, é porque é mesmo. Tentar acompanhar todas essas informações, o triplo, o dobro, as 8 polegadas, acaba sobrecarregando a nossa memória de curto prazo. É como se as peças do quebra-cabeça mental ficassem escapando da nossa mão antes da gente conseguir montar. Agora, a parte interessante é o que acontece quando a gente desenha um problema. De repente, tudo fica muito claro. A resposta quase salta aos olhos. A pecinha de 8 polegadas veio de uma de 24, que por sua vez era um quarto da tábua inteira de 96 polegadas. E isso já mostra pra gente o poder da nossa primeira ferramenta. Essa estratégia é a visualização. Ela é talvez a ferramenta mais importante para resolver problemas de um jeito eficaz. E a melhor parte? A gente já tem ela. O segredo é só aprender a usar de propósito. E olha que fascinante. Estudos de psicologia sobre rotação mental mostram uma coisa incrível. O tempo que a gente leva para reconhecer mentalmente uma forma girando corresponde direitinho ao tempo que levaríamos para girar ela de verdade. Ou seja, ver e imaginar ativam os mesmos circuitos do nosso cérebro. A visualização é praticamente uma extensão natural da nossa percepção. Então vamos avançar um pouco. A visualização não serve só para coisas físicas, como a tábua. Ela também é super útil para ideias e conceitos abstratos, que, no fundo, são a matéria-prima de qualquer argumento lógico. O ponto-chave aqui é conseguir enxergar além das palavras e identificar as proposições, sabe, as ideias centrais que elas carregam. Por exemplo, a frase "o Ministério da Saúde afirma que fumar faz mal" não está dizendo diretamente que fumar faz mal. A proposição aqui é sobre o que o Ministério da Saúde afirmou. Sacar essa diferença é fundamental para um raciocínio claro. E para ajudar nisso, existe uma ferramenta incrivelmente simples, o diagrama de Venn. Com ele, a gente consegue mapear o que os lógicos chamam de espaço lógico entre dois conceitos. Basicamente, ele transforma uma relação abstrata em algo espacial, que é bem mais fácil para o nosso cérebro processar. Por exemplo, para a gente visualizar a proposição "nenhum sapo é filósofo", primeiro a gente desenha 2 círculos, um para cada categoria. Depois, a gente mostra que aquele espaço onde eles poderiam se encontrar, onde existiria um sapo filósofo, está na verdade vazio. É simples, visual e deixa tudo bem claro. E olha, essa não é nenhuma ideia nova. Algumas das maiores mentes da história, tipo Einstein, dependiam totalmente da visualização. Ele mesmo dizia que as imagens vinham primeiro e as palavras só apareciam depois. Ele chegou a imaginar raios atingindo trens em movimento para conseguir desenvolver a teoria da relatividade. E isso só mostra como essa técnica é antiga e poderosa. A lógica de Aristóteles, que dominou o pensamento ocidental por uns 2000 anos, é toda construída em cima desse tipo de visualização. Ele criou um mapa visual para as relações entre diferentes tipos de afirmações. Mas além de desenhar o que já existe, a nossa imaginação pode ajudar a resolver problemas do mundo real, explorando o que poderia ser. É aí que entram os experimentos mentais. Pensa nesse outro quebra-cabeça. 2 mastros de 100 pés de altura. Uma corda de 180 pés está amarrada no topo deles. A corda desce e chega a ficar a 10 pés do chão. Qual a distância entre os mastros? Tentar calcular isso seria um pesadelo. Mas a solução fica fácil com um experimento mental. Vamos imaginar os extremos. Se os mastros estivessem colados um no outro, a corda de 180 pés penderia 90 pés para baixo. Como os mastros têm 100 pés, ela ficaria a 10 pés do chão. Ou seja, a distância é 0. Problema resolvido só com a imaginação. Então isso nos leva a um ponto crucial. Às vezes, a maior barreira para uma solução não é o problema em si, mas sim o nosso próprio conjunto de suposições, aquelas que a gente nem percebe que está fazendo. Os psicólogos chamam isso de viés mental. É a famosa caixa do pensar fora da caixa. É como um molde que a gente precisa quebrar para conseguir encontrar soluções mais criativas. Aqui tem um exemplo clássico que muita gente já deve ter visto.
O desafio é simples: conectar todos os 9 pontos usando só 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel. Tentem visualizar a solução. A maioria das pessoas acha isso incrivelmente difícil de primeira. A dificuldade toda não está no problema, mas numa regra escondida que nós mesmos criamos. As instruções não falam nada sobre isso, mas a nossa mente cria na hora. Qual será que é essa caixa invisível que prende a gente aqui? A suposição é essa. A gente assume que as linhas não podem sair do perímetro do quadrado formado pelos pontos. Essa é a tal da caixa. Uma regra que não está nas instruções, só na nossa cabeça. Para resolver, a gente precisa quebrar essa regra que a gente mesmo se impôs, esticando as linhas para além da fronteira imaginária. É preciso literalmente pensar e desenhar fora da caixa para conseguir conectar todos os pontos. Bom, então o que a gente tem no nosso kit de ferramentas mentais? Primeiro, a visualização, transformar problemas em imagens. Depois, o mapeamento abstrato, usar diagramas para clarear as ideias. Também os experimentos mentais, explorar possibilidades com a imaginação. E por fim, o pensamento lateral, desafiar aquelas suposições que podem estar prendendo a gente. E o mais legal é que esse kit de ferramentas pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer área. Não precisa de nenhum talento especial, só a vontade de olhar para os problemas de um jeito diferente. A maestria nisso vem simplesmente com a prática. Então, a lição que fica é a seguinte: da próxima vez que um problema parecer impossível de resolver, talvez o primeiro passo não seja pensar com mais força, mas sim pensar de um jeito diferente. Tente desenhar, imaginar os extremos, questionar as regras ocultas. A solução pode estar ali, esperando, do lado de fora da caixa. Obrigado por acompanhar essa análise.